Fala galera, dia de Libertadores, tá? Dia de Sul-Americano, nós temos Olímpia contra o Fluminense, jogo muito duro para a equipe do Fluminense. Será que tá classificado mesmo pelo resultado que construiu dentro de casa por 2-0? Nós temos Fortaleza e América, nós temos São Paulo e LDU. São Paulo precisando do resultado e eu digo para vocês, vai amassar essa equipe do LDU. E nós temos também aqui Liga Europa, nós temos Conferência Liga, eu vou falar sobre alguns jogos para vocês nesse vídeo aqui. Então fica até o final, já se inscreve aqui para você ser notificado todos os dias, curte esse vídeo e solta a vinheta. Show de bola, tô de volta aqui, galera. Pra começar, eu já quero comentar sobre esse jogo do Fluminense contra a equipe do Olímpia. O Fluminense construiu um excelente resultado dentro de casa, isso é um fato, tá? 2-0, jogando muito bem, dominando o jogo completamente. Fez aquilo que o Flamengo não fez. Porém, aqui no Paraguai, o jogo é muito duro, o jogo é muito difícil. A gente viu, é realmente um caldeirão, a torcida perto do campo, jogando aquela energia, jogando uma pressão muito grande. Mas o Fluminense, eu acredito que vai saber lidar muito bem com isso. O Olímpia dentro de casa não é nenhum bicho papão, tá? Não para a equipe do Fluminense, mas obviamente o Fluminense precisa ter cuidado, principalmente no setor defensivo e não perder a cabeça. O que eu percebo muito, o Fluminense em alguns jogos fora de casa tem perdido a cabeça, principalmente em jogos de Libertadores. Por exemplo, esse jogo contra o Argentino Júnior era um jogo que o Fluminense poderia ter perdido até com mais gols, velho. Só que acabou porque perdeu o Marcelo, né? Mas também o Fluminense estava muito sem conseguir jogar, sem conseguir segurar a bola dentro de campo. Acabou que no final do jogo, ali no segundo tempo, o Argentino Júnior teve o jogador expulso, o goleiro, e o Fluminense conseguiu fazer o gol ali chutando de fora da área. Mas foi um jogo muito duro pro Fluminense. O Fluminense que fora de casa não consegue vencer há mais de 10 jogos. São mais de 10 jogos. A última vitória do Fluminense fora de casa foi contra o Cruzeiro por 2-0 lá em maio, velho. O Fluminense precisa melhorar esse retrospecto dentro de casa. Só que o Fluminense, ele tem a vantagem de 2 gols. Então um empate, uma derrota por 1-0 pro Fluminense é um bom negócio. Então o Fluminense construiu um excelente resultado e vai ter o contra-ataque aqui ao seu favor. Na minha opinião, o Olímpia não é um grande time assim. Criou uma energia contra o Flamengo. O Flamengo foi menino, saiu na frente e deixou a equipe do Olímpia virar o jogo. E também muito porque não conseguiu construir o resultado dentro de casa. Mas eu vejo o Fluminense um pouco mais maduro em relação a isso que é a equipe do Flamengo. Algo muito bom que eu gosto muito desse jogo, a aposta que eu gosto de fazer nesse jogo, é no mercado de escanteios. Por quê? Qual é o cenário que a gente tem? O Fluminense se defendendo, porque não precisa do resultado e tá com 2 gols de diferença. O Olímpia atacando, agredindo o tempo todo. Eu pegando como base aqui o jogo do Flamengo, que foi um cenário parecido e um cenário onde o Olímpia não precisava sair desesperado porque era só um gol, como agora contra o Fluminense. O Olímpia teve aqui, ó, 2 cantos apenas no jogo. E foram os 2 cantos que o Flamengo tomou o gol nesses 2 escanteios. Não foi uma quantidade muito grande de escanteios, porque justamente o que eu falei, o Olímpia conseguiu fazer logo o gol de empate e não precisou se desesperar. Mas era um fato que o Flamengo estava lá atrás e o Olímpia estava o tempo todo buscando a bola aérea. O que é que eu aconselho aqui, para mim, a melhor aposta nesse jogo contra o Fluminense? É a quantidade de cantos ser favorável numa aposta comparativa, onde o Olímpia ter mais cantos do que o Fluminense. Na minha opinião, é a melhor aposta, já que eu acredito no cenário do Fluminense se defendendo, jogando apenas no contra-ataque, e o Olímpia martelando desesperadamente desde o início do jogo. Então a probabilidade de acontecer mais escanteios para a equipe do Olímpia é gigantesca, tá? Por isso que eu gosto dessa aposta. Mas antes de falar da Sul-Americana, já quero deixar aqui o meu grupo gratuito aqui na descrição, embaixo desse vídeo, vou deixar o meu link. Porque eu vou estar de olho muito nesse jogo no ao vivo, eu acredito que vai ter muitas oportunidades no ao vivo, seja no mercado de cantos ou no mercado de gols. Então vai dar para aproveitar muito esse mercado aqui no ao vivo. Eu vou compartilhar algumas apostas para vocês nesse grupo aqui, tanto no pré-jogo quanto no ao vivo também. Então vai lá no grupo gratuito, tá? E voltando aqui para a Sul-Americana, nós temos Fortaleza contra o América e nós temos o São Paulo contra a LDU. Esses 2 jogos eu vejo perfeito para apostar. Primeiro, o América perdeu por 3-1 dentro de casa, tomando um verdadeiro baile do Fortaleza. O Fortaleza dentro de casa tem um excelente retrospecto. Se a gente for parar para observar, já vem de 5 jogos sem perder e já venceu agora os últimos jogos de 4-0 e 3-1 para a equipe do Curitiba. Tinha perdido para a equipe do Bragantino, tinha perdido para a equipe do Cuiabá. Foi só esses 2 jogos que foram ruins da equipe do Fortaleza. Se criou até um cenário, o Fortaleza caiu de nível, tá? A galera comentando sobre isso. Mas não, velho, só foram 2 jogos. Mas depois o Fortaleza voltou a vencer depois desses jogos
E pegando aí os últimos 5 jogos, velho, venceu do Santos, venceu do Internacional, venceu do América e venceu do Curitiba. Então, assim, é muito forte o time do Fortaleza quando joga, principalmente dentro de casa. É muito forte essa equipe do Fortaleza. Então, vejo o América buscando o gol, saindo pro jogo, tendo que ir em busca de 2 gols no mínimo para levar o jogo para os pênaltis e dando totalmente os espaços para a equipe do Fortaleza. Lembrando, o Fortaleza meteu esses 3 gols contra a equipe do América justamente aproveitando os contra-ataques. Então é o jogo que o Fortaleza gosta de ter. O Fortaleza contra-ataca muito bem. Por isso que eu vejo uma grande probabilidade de ser um jogo novamente com gols. Mas eu gosto muito do mercado de vitória para a equipe do Fortaleza, que inclusive está pagando 1,75. Né? O Fortaleza tem uma média de 1 ponto gols marcados. Mas o que eu quero mostrar para você é isso aqui, ó. A equipe do América hoje no Brasileirão, aqui no Brasil, é uma das equipes da galera da Série A, né? É uma das equipes que mais cedem gols entre os times, tá? É uma faixa aqui de 2 gols por jogo que eles sofrem. E isso aumenta quando joga fora de casa, né? Então a probabilidade que o Fortaleza tem de matar esse jogo no contra-ataque é muito grande. Já matou, na verdade. Mas de poder vencer esse jogo no contra-ataque, vai ter esse contra-ataque, é gigantesca. Por isso que eu gosto de apostar nessa vitória da equipe do Fortaleza, assim como eu gosto também da vitória do São Paulo. Acredito que o São Paulo vai amassar a LDU sem altitude, vai sofrer, tá? O São Paulo conseguiu um gol heróico ali no finalzinho, que deixou essa classificação até um certo conforto, tá? Acredito na classificação do São Paulo, acredito que o São Paulo vença esse jogo. Na minha opinião, são 2 apostas aí interessantes pra gente, tá? Por mais que o São Paulo perdeu agora o último jogo, mas foi com o time completamente em reserva, mas o São Paulo dentro de casa é uma equipe que dificilmente perde, tá? Quando tá com seu time titular. Se você pegar o retrospecto do São Paulo dentro de casa, ó, é muito positivo, muito positivo. Desses últimos jogos só tem a derrota contra o Atlético Mineiro. E vai enfrentar uma equipe muito fraca, que é a equipe do LDU, tá? Não é uma equipe nada demais essa equipe do LDU. Tem totais condições de vencer o jogo a equipe do São Paulo, beleza? Então acredito nessa vitória. Juventude Chapecoense é um jogo que eu não gosto de apostar, porque o Juventude, ele tem uma média muito baixa de gols. É uma média muito baixa, assim como toda a Série B tem uma média muito baixa de gols. Acima de 2,5 de 3 gols na partida é de 35%, tá? Se tratando aqui da equipe do Juventude, é uma equipe que tem um estilo de jogo completamente reativo. Se defende muito bem e busca só fazer um gol. É tanto que a média de gols por jogos marcados dentro de casa, isso aqui é dentro de casa, de 1 gol apenas. De 1 gol apenas. E gols sofridos cai para menos de 1 gol. Então assim, o Juventude é uma equipe extremamente reativa. Só que do outro lado, nós temos uma equipe extremamente ofensiva, né? É uma equipe que faz gols e é uma equipe que sofre gols, que é essa equipe da Chapecoense. Então, se eu fosse apostar, seria uma tendência de under, né, do abaixo de 2,5. Porém, devido a esse time do Chapecoense que vem surpreendendo nos últimos jogos, eu prefiro ficar de fora. Inclusive, ó, a Chapecoense no último jogo agora venceu o Botafogo e venceu fora de casa, tá? O Botafogo e o Novo Horizontino. Então vem numa sequência boa, tá? Vem numa sequência boa, empatou com o Avaí. Já a equipe do Juventude, como eu falei, é uma equipe que marca pouquíssimos gols, ó. Quando vence é 1-0, 1-0, 1-0, é pouquíssimos gols. Então, assim, se eu for apostar, será no under, mas devido a esse time do Chapecoense estar surpreendendo bastante, é um jogo que eu prefiro ficar de fora. Ah, Marcão, e o mercado de cantos? Cara, é favorável o jogo para cantos, mas também eu vejo o jogo um pouco mais amarrado, tá? Não gosto de atuar também no mercado de cantos aqui, não. E, galera, eu quero falar para vocês de 2 jogos aqui. O primeiro jogo é do Sheriff, que vai jogar dentro de casa, depois de ter empatado o jogo, e o jogo do Bodo. Esses 2 jogos, na minha opinião, são jogos aqui excelentes. A equipe do Sheriff, Tiraspol, da Moldávia, vai enfrentar Klavish, tá? Da Ilhas Faroé. O jogo foi 1-1, tá? O Tiraspol conseguiu esse empate, mas dentro de casa eu vejo uma situação muito complicada para a equipe, o Klavish, passar do Tiraspol. Realmente eles são favoritos para esse confronto, muito por decidir dentro de casa, tá? Como eu falei anteriormente. E dentro de casa eles são muito fortes. Eles conseguiram vencer o Farul, venceram o Maccabi Haifa, que está brigando por uma vaga na Champions, venceu por 5-1 a equipe do Bate Borisov e venceu por 5-0. Então, dentro de casa é muito difícil o Tiraspol perder esse jogo contra o Klavish. E fora de casa, diminuiu seu ritmo, acabou aqui empatando com o Haken, né? Acabou vencendo o Ferencváros, grandes vitórias, mas contra o Molde sofreu. Mas realmente, dentro de casa eu vejo um favoritismo muito grande a vitória do Tiraspol. Outro jogo também que eu vejo bem interessante é o jogo do Bodo. Acredito que o Bodo tem uma grande possibilidade de atropelar essa equipe do Sepsi.
tá? O Bodo é muito superior em todos os aspectos. Saiu com um empate de 2-2. Acredito novamente em um jogo com gols, mas eu prefiro apostar na vitória da equipe do Bodo, tá? Além de vitória, apostar também no mercado de gol. Gol no primeiro tempo, acima de 1,5, fica favorável para esse time do Bodo, que é uma equipe extremamente ofensiva. Vou trazer aqui para vocês, ó, uma equipe extremamente ofensiva, tá? Mostrando em relação ao mercado de gols, dentro de casa eles têm uma média de quase de 3 gols marcados por jogo, tá? Quase 3 gols. E sempre, na maioria das vezes, concede gols, beleza? Você vê que aqui, ó, o time do Sepsi se defende muito bem quando joga fora de casa. Eu não gosto de esticar muito essa linha pro 2,5. Eu prefiro apostar no gol no primeiro tempo ou acima de 1,5, mas algo que eu acredito bastante é na vitória do Bodo dentro de casa. É uma equipe muito mais qualificada, tá? Galera, esses são os melhores jogos, na minha opinião. Tem muitos jogos, né, da Liga Europa. Muitos desses jogos já estão decididos. Outros jogos eu prefiro trabalhar no ao vivo, tá? Onde a gente encontra melhores oportunidades. Mas eu gosto de destacar esses dois jogos, um da Liga Europa, outro da Conferência League. Na minha opinião, o dinheiro mesmo para aposta está aqui, ó, na Sul-Americana. São os melhores jogos para a gente poder apostar nessa quinta-feira, tá? Então vamos para cima. Não esquece que aqui tá o meu link gratuito do meu Telegram, onde eu compartilho análise de pré-jogo e também no ao vivo. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal. Tamo junto, que Deus abençoe a nossa quinta-feira e que seja muito lucrativa.